Nosso assunto hoje é vacinação e, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a vacinação evita cerca de 2 milhões de mortes por ano em todo o mundo. Mas por que será que ela está diminuindo, hein? Para falar sobre esse tema, a gente começa o dia aqui conversando com o Dr. Rubens de Fraga, que é geriatra, e a Fernanda Krosevski, que é enfermeira da Divisão de Imunização da Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Paraná. Sejam muito bem-vindos, obrigada pela presença. A primeira pergunta que eu faço para vocês é por que vem diminuindo tanto a vacinação no mundo inteiro? Talvez existe uma luta também hoje anti-vacina, contrária à vacina. Existe uma desinformação num ambiente que nós vivemos, uma revolução da informação. Então, as fake news, principalmente que se espalham nas redes sociais, hoje as pessoas vacinam, há uma reação vacinal, às vezes uma febrinha, uma dor no local, e a pessoa acha que foi a vacina e que não vai tomar mais vacina e não busca ajuda. Com relação aos idosos, a gente vê muito isso, né? Chega na época da vacina da gripe, muitos idosos dizem, doutor, mas eu não vou tomar essa vacina porque eu vou pegar a gripe. Né? É bem isso que a gente ouve mesmo. Então, isso não é verdade, na verdade, né? Na verdade, é mais uma fake news, né? Que você vai tomar vacina e você vai gripar. E não é isso que acontece, né, então, doutor? o risco que você tem, por exemplo, no caso, eu sou geriatra, mas falando das crianças, né? A reação a uma vacina, como, por exemplo, ao do sarampo, 1 em 1 milhão de vezes existe a possibilidade da criança ter uma reação alérgica. É mais fácil receber um raio na cabeça, que é 1 em 10 mil vezes tipo de do problema. E você, Fernanda, que trabalha na linha de frente ali, né? Qual que é a sua impressão dessa realidade das pessoas fugindo da vacinação? Como o doutor colocou, existe esse movimento anti-vacina, mas no Brasil ainda isso é pouco atribuído, né? E o que a gente percebe, assim, é que as pessoas elas têm diminuído a procura por vacinação por conta dos mitos, né? Que muitas vezes não têm acesso a onde tirar essa informação concreta, porque geralmente se acredita muito mais nas fake news, né? E nos mitos da vacinação do que propriamente na informação verdadeira sobre a vacina, né? A gente percebe que a velocidade da fake news ela é muito mais exacerbada, rápida, muito mais rápida, né, para chegar, ainda mais com as fontes de divulgação que a gente tem hoje, do que uma mídia positiva. Até a gente estava conversando com o doutor, que se eu fizer uma pesquisa, né, numa rede social, por exemplo, Facebook, né, que a gente tem muito acesso facilitado hoje, e eu colocar 2 manchetes paralelas, né? Primeiro, uma nova vacina, o Ministério da Saúde divulga nova vacinação contra meningite para crianças gratuitamente. E ao lado dessa mesma manchete, eu colocar, criança morre após ser vacinada. A primeira coisa que vai ser feita é entrar... Exatamente. O vai sobressair. Criança morreu após a aplicação da vacina. Né? E isso vai se espalhar. Então, muito rápido. Uma proporção, uma velocidade muito maior. A gente preparou uma telinha aí que mostra o calendário de vacinação. Olha só, o calendário de vacinação infantil é a partir do nascimento até os 16, o calendário de vacinação adulto dos 19 até mais de 64 anos. E, doutor, nesse calendário a gente vê que a vacinação, ela percorre a nossa vida inteira. E o que a gente ouve muito nessas fake news é o seguinte, a vacinação pode dar autismo na criança. É mais um engodo, né? Houve, inclusive, um médico que publicou numa revista científica, né, essa relação entre vacinação e autismo. Depois a revista se retratou e o médico, inclusive, perdeu o diploma de exercício da medicina, né? Não existe nada que fale sobre isso, né? Com relação ao calendário do idoso, né, que começa a partir dos 65 anos, né, nós temos 3 questões. A primeira seria que muitos idosos, quando eles eram crianças, um idoso de 75 anos, muitas vacinas não existiam naquela época. Sim, exatamente, não foram vacinados. Não foram vacinados coisas, né? muitos idosos por causa disso, né? Então é muito importante seguir o calendário, né? A Sociedade Brasileira de Imunizações e a Brasileira de Geriatria, no site mostra as vacinas que os idosos devem tomar. Como, por exemplo, gripe, as 2 de pneumonia, a pneumo 13 e a pneumo 23, a própria vacina do zoster, que é o cobreiro, né? Tem um calendário a ser cumprido, existe um calendário a ser cumprido. A gente vai para outra telinha agora, que vai falar sobre uma doença que voltou. Estava erradicada, mas voltou aqui no país, que é o sarampo.
O Brasil perdeu o certificado de área livre da doença pela Organização Pan-Americana de Saúde. São 123 casos em todo o país, isso até junho, com certeza esse número deve ter aumentado. Existe um surto da doença em São Paulo e os casos mais comuns acontecem na faixa etária entre 15 e 29 anos. Daí, Fernanda, por que essa faixa etária não está se vacinando? Então, se a gente pegar desde o contexto, né? A criança ela tem vacinação desde o seu início da vida. Então, a primeira vacina... Você já sabe que você vai ter que vacinar já a na criança. maternidade já é feita a primeira dose da vacina, né? E quando é criança, você está... até o primeiro ano de vida, essa criança está mensalmente na unidade de saúde, até pelo próprio programa de puericultura, de acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança. Então, é muito mais fácil de você pegar essa criança já durante essa consulta de enfermagem ou consulta médica para estar resgatando e atualizando esse calendário vacinal. Quando começa isso, a criança ficar maiorzinha, a frequência na unidade já não é, né, a mesma periodicidade. E isso na adolescência cai muito. Então, a preocupação é justamente resgatar esse público de adolescentes, e jovens, adultos, porque são esses que estão sem a vacinação, sem atualizar o calendário vacinal. E, consequentemente, numa situação de circulação viral, são essas pessoas que serão mais acometidas, porque a sua imunização não está com aquela atenção, porque ainda existe o mito de que vacinação é coisa de criança. Né? E o nosso adolescente, o nosso adulto, se você verificar a carteirinha de vacina, você vai encontrar alguma vacina que falta falhas, ser feita. né? Exatamente. Você acaba não indo. A gente vai para uma terceira telinha que vai falar sobre outro problema também que resolve, é muito bom se vacinar, que é a gripe. São 339 mortes em 2019 em todo o país, o aumento na circulação do influenza. No Paraná, houve um aumento esse ano no Paraná, em São Paulo e no Amazonas. O Paraná tem mais casos de mortes no país, com 52 até o dia 28 de junho. Doutor, a gente está falando dos idosos também, que existe uma campanha que é direcionada a eles, mas, mais uma vez, há uma resistência, né? Até com medo da dor, com medo da reação, as pessoas acabam não indo ao posto de saúde. Né? Muitas vezes o que a pessoa tem quando ela toma vacina é resfriado. Resfriados são sintomas respiratórios mais altos, né? Então, durante 15 dias demora o tempo para que o organismo provoque a vacina provoque a produção de anticorpos, né? Então, às vezes a pessoa pega resfriado e acha que está com gripe. Com gripe, né? exatamente. Gripe são sintomas mais constitucionais, como febre, dores musculares, artralgia. E a vacina é para gripe, né? A vacina protege não só gripe, né? Como a gente sabe hoje, se conhece um pouco sobre por que idosos infartam mais no inverno, né? Então, se chegou a algumas conclusões de que o vírus pode provocar instabilidade de placas nas artérias coronárias e predispor também esse indivíduo a ter infarto agudo do miocárdio e até mesmo AVC. E com relação também a ser porta de entrada para doenças mais graves. Nós temos uma bactéria no nosso nariz, no nosso ouvido, chamada pneumococo. E esse pneumococo, quando você tem uma desepitelização ali que o vírus da gripe provoca nas vias aéreas, ele vai lá e vai provocar pneumonia. E o idoso, por ter um fenômeno de imunossenescência, de redução da imunidade com a idade, ele fica mais suscetível a que essa bactéria vá para o sangue e faça infecção em outras áreas, como meningites, então a chamada doença invasiva do pneumococo. Então, a simples vacina da gripe, que pode ser a trivalente, que é ofertada pelo SUS, ou a quadrivalente, que é ofertada nas redes particulares, ela vai proteger contra infarto, vai proteger contra complicações como pneumonia também. A gente viu que os estados, os municípios tiveram muita dificuldade, Fernanda, para bater a meta de imunização. A que você atribui essa dificuldade? Um pouco essa relação que o doutor colocou e também a falta de orientação de quem vai receber a vacina e também partindo dos próprios profissionais, né? Todo ano nós temos dificuldades em alcançar as metas criança, gestante, né? São sempre os mesmos grupos que a gente tem essa dificuldade. Então, a gente ainda tem, partindo dos profissionais, essa contraindicação da vacina. E essa época, dificilmente não ter uma criança, uma gestante, um idoso com um resfriado. E esse resfriado, às vezes, é o motivo da contraindicação da vacina, né? Que a gente sabe que não existe essa contraindicação. Então, também isso já favorece a redução e a baixa cobertura, né? A gente está batendo aí as metas preconizadas pelo Ministério da Saúde. A gente está falando aqui de pessoas que não vão aos postos de saúde, mas tem gente, sim, muitas mães
mães que vão aos postos de saúde com carteirinha na mão e faz a visita aos postos de saúde. Vamos ver. Mais do que um gesto de amor, vacinar é uma questão de responsabilidade. Até os 3 primeiros meses de vida, as crianças não têm o sistema imunológico formado e são facilmente afetadas por vírus e doenças. Por isso, a vacina é indispensável. A gente tem as vacinas mais concentradas no primeiro ano de vida, tá? E isso justamente acontece porque até os 3 meses de idade, a única imunidade que as crianças têm é a imunidade que passa pela placenta durante a gestação e através do leite materno. Evitar de sair com as crianças em lugares fechados, o contato com pessoas doentes, assim, às vezes uma simples gripe numa criança muito pequenininha pode fazer doença grave. Sandrine é mãe de 2 filhos. A preocupação com as vacinas ganha atenção especial na casa dela. Eu criei o hábito de, pelo menos uma vez por mês, passar uma geral nas cadernetas de vacinação. Então, pelo menos uma vez por mês, eu dou uma olhadinha em tudo. O que tem de vacina, o que tem de consulta, então é tudo organizadinho. Até 2016, o sarampo havia sido banido das Américas. O fato de algumas doenças estarem erradicadas não significa que a população esteja completamente livre de um novo risco. Por isso, manter o calendário em dia ajuda na prevenção. Sempre que a gente tem medidas de prevenção de saúde, são muito mais benéficas para a pessoa, para o indivíduo, como socialmente mesmo, em questão de custo, de saúde e tudo mais. Pois é, e Fernanda, tem outra questão também que os pais às vezes reclamam, que é o horário dos postos de saúde, porque hoje pai e mãe trabalham e às vezes não conseguem levar os filhos, né, em horário específico, né? Tem havido uma flexibilização aí de horário nos postos? A gente tem trabalhado para que isso aconteça justamente prevendo essa situação, né? Eu também sou mãe e já me deparei com essa dificuldade também de ter que correr às vezes no horário do almoço. E às vezes a unidade também para, a sala de vacina para também nesse horário, né? Então essa é uma dificuldade que ainda a gente vivencia em algumas unidades, mas já tem sido trabalhado para que não se feche a sala de vacina no horário de almoço. Né? E algumas unidades já têm horário estendido também, que é justamente após as 18 horas para facilitar. Tem que haver essa adaptação à nossa realidade, a gente né? tem que adaptar. A gente tem, porque não adianta nada a gente fazer toda uma sensibilização se quando o pai procura a sala de vacina vai estar fechada, né? Não necessariamente e nem sempre ele vai ter essa disponibilidade para retornar outro dia. Então, também parte, né, dos serviços de saúde, dos profissionais, essa flexibilização para atender essa procura, né, após o expediente, horário normal, né? Então... E, doutor Rubens, a gente vê que as crianças têm os pais, né, que acabam sendo os responsáveis e levam as crianças aos postos de saúde. E a gente tem a faixa etária dos mais idosos, que às vezes são sozinhos, que às vezes não tem cuidador, mas às vezes não tem. É por isso que o apelo tem que ser maior, né? Porque às vezes para você levar uma pessoa mais idosa ao posto de saúde ou para que ela possa ter acesso ao posto de saúde é mais complicado, né? Porque ela não tem pai nem mãe para levar, né? Essa é uma realidade que nós estamos vivendo hoje, né? Nós temos cada vez mais atendido pessoas na faixa de 85, 90 anos, que são o velho no caso, né? O muito idoso. E centenários, né? O Brasil hoje já tem mais de 25 mil, segundo o último censo de centenários, né? Então, e vai aumentar, né? Essa população está aumentando, idosos que vivem sozinhos, né? O que a gente observa também é assim, o idoso, por que ele é mais suscetível a ter uma pneumonia, né? Porque ele tem comorbidades. Às vezes ele tem diabetes, pressão alta, ele tem uma asma. E essas doenças associadas, elas aumentam o risco dele fazer uma complicação como a pneumonia, né? Então, os idosos, eles, que a gente está falando agora, que moram sozinhos, devem procurar a unidade de saúde, o seu médico, a clínica de vacinação, atualizar sua carteira, né? Não pensar só a questão também do medo, mas a oportunidade. Eu mesmo, né, vou com 59 anos e meio, vou fazer 60 daqui a 6 meses, esses dias eu tomei 3 vacinas simultaneamente, até para sentir em mim se tinha alguma reação. Eu tomei uma de gripe, tomei uma de pneumonia e tomei uma de herpes. E ficou bem? Não teve fiquei problema? super bem, não tive reação nenhuma, entende? Então, o profissional de saúde, às vezes, é o grande empecilho também, o grande obstáculo, né? Eu devo ter levado aí na prática médica uns 5 anos, mais ou menos, para
incorporar a ideia de que eu devo pensar a vacina em todas as faixas etárias, né? A vacina, desde o advento da água potável, né? Ela, inclusive, além de salvar vidas, né? Ela traz economia para o setor público também, né? E privado. Muito obrigada, que eu gostaria a gente infelizmente não tem mais tempo, mas eu gostaria de agradecer a presença de vocês, da Fernanda, do Dr. Rubens. Muito obrigada, viu? Apareçam sempre. Obrigado.